O líder oposicionista Juan Guaidó está a caminho do Brasil porque tem encontro marcado com o presidente Bolsonaro amanhã em Brasília. Vamos ao vivo falar com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem os detalhes para a gente. Boa noite, Clébio. Boa noite, Adriana. Celso, boa noite a todos. Juan Guaidó vai chegar no avião da Força Aérea da Colômbia. O pouso dele está estimado para daqui a pouquinho, por volta de 11 horas da noite, aqui na base aérea de Brasília. Guaidó será recebido amanhã cedo pelo chanceler Ernesto Araújo no Palácio do Itamaraty. Depois, às 2 da tarde, tem um encontro com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Eles devem falar, Adriana, sobre possíveis soluções para a crise que está acontecendo na Venezuela. Em outra frente, o presidente Jair Bolsonaro determinou hoje avanço e agilidade na construção de linha de transmissão de energia para abastecer Roraima, que hoje depende em parte do abastecimento da Venezuela e que está com problemas. O governo prevê que essa construção deverá levar cerca de 3 anos para ser concluída. De Brasília, Clébio Cavagnoli. Obrigado, Clébio. O governo da Colômbia reabriu as pontes que ligam o país à Venezuela, mas em resposta, os militares venezuelanos reforçaram os bloqueios do outro lado. Também hoje, o presidente interino autodeclarado da Venezuela, Juan Guaidó, confirmou que vai voltar para a Venezuela ainda esta semana. Os postos de fronteira do lado colombiano foram reabertos pela manhã. Mesmo assim, ninguém cruzou de um lado para o outro, sob as pontes que ligam a Venezuela à Colômbia. A passagem não foi liberada por questões de segurança. Com a reabertura do lado colombiano, nós conseguimos chegar até este ponto da fronteira com a Venezuela. A Defesa Civil colombiana tentou negociar a passagem de pessoas doentes e feridas, mas não obteve resposta das autoridades venezuelanas. E o acesso continua totalmente bloqueado. Inclusive, aquela barreira de contêineres foi reforçada. Esta fonoaudióloga colombiana conta que com a fronteira fechada, ela deixa de atender crianças com necessidades especiais. Quantas pessoas? São 15 pessoas. Em entrevista à rede americana CNN, hoje o presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, confirmou que voltará para a Venezuela ainda nesta semana. Ele disse que tem recebido ameaças de morte, que pode ser preso por ter saído do país, mas falou que vai enfrentar o ditador Nicolás Maduro e retornar. Depois de dias de negociação, hoje foi a vez dos caminhoneiros retidos na fronteira voltarem ao Brasil. Depois de 6 dias preso na fronteira, a volta para casa é um alívio. Aos 75 anos, 50 como caminhoneiro, seu Dalci conta o que passou enquanto esteve do lado de lá. Se não fosse doação de comida que alguém mandasse daqui, nós ia passar sem comer. Eu passei 1 dia, 2 dias sem comer. Desde o fechamento da fronteira, na sexta-feira passada, 27 caminhoneiros estavam impedidos de retornar ao Brasil. Este outro caminhoneiro teve que caminhar por horas até encontrar água e comida e ainda enfrentou a tensão dos conflitos em território venezuelano. Passava muito caminhão cheio de guarda e tudo armado, para lá e para cá. Deram alguns tiros por cima da gente, lá por lá de lá. O prefeito de Pacaraima tenta agora um acordo para que as 600 crianças venezuelanas que estudam no município iniciem o período letivo a partir da próxima semana. E as autoridades brasileiras confirmaram agora há pouco que a fronteira entre Brasil e Venezuela deve reabrir amanhã. Vamos ao vivo até Pacaraima, onde está o repórter Luiz Fara Monteiro, já conectado aqui com a gente com as informações. Por favor, boa noite. Boa noite, Adriana. É isso. O governador de Roraima, Antônio Denário, se reuniu esta tarde com o governador de Bolívar, que é o estado vizinho que faz divisa aqui na região, e com mais 4 ministros de estado. Ele fez um apelo para que a fronteira seja aberta já a partir de amanhã, quinta-feira. A alegação foi a relação intensa comercial entre os dois estados. Roraima compra bastante, principalmente energia elétrica, combustível e também fertilizantes para o Estado brasileiro. Já os venezuelanos da região dependem basicamente do comércio local aqui de Pacaraima, que está fechado. Muitos venezuelanos que foram surpreendidos com o fechamento da fronteira estão passando necessidade aqui na cidade brasileira e dormem em calçadas sobre papelões. O Exército Brasileiro faz a ajuda humanitária, distribuindo alimentos e também cobertores. Uma mulher brasileira que mora em território venezuelano, que estava grávida em trabalho de parto, conseguiu cruzar a fronteira numa ambulância e foi atendida no hospital local. De Pacaraima, Luiz Fara Monteiro para o Jornal da Record.
Muito obrigada, Fara. E da fronteira nós já seguimos direto ao vivo a Nova York, porque o assunto Venezuela voltou a ser discutido na ONU. Houve até mesmo uma proposta de um encontro entre Nicolás Maduro e Donald Trump. A Evelyn Bastos já está aqui com a gente. Boa noite para você, Evelyn. De quem que partiu essa ideia desse encontro? Oi, Adriana, muito boa noite para você. Essa sugestão foi feita pelo ministro das Relações Exteriores da Venezuela durante um discurso cheio de críticas aos Estados Unidos. Por isso, a proposta do encontro pegou muita gente de surpresa, inclusive o próprio governo americano. Coube ao vice-presidente dos Estados Unidos negar qualquer possibilidade de negociação. Mike Pence disse que a única coisa a se discutir neste momento é a data e a hora da partida de Maduro do governo. Adriana. Evelyn, e ainda sobre o discurso do chanceler da Venezuela aí na ONU, houve uma reação bastante negativa por parte dos demais diplomatas, não foi isso? Isso mesmo, Adriana, foi um boicote em massa. Olha só essa imagem. Enquanto o venezuelano entrava para discursar, mais de 60 diplomatas de 20 países se levantaram e deixaram a sala, entre eles Brasil e os Estados Unidos.